começar esse momento. Inicialmente, essa aula vai ser dividida em 7 etapas, e inicialmente eu vou fazer 3 dinâmicas com vocês. Eu sei que tem um delay, né? Eu sei que tem uma questão aí de atraso de informação, dependendo da internet, da conexão e tudo mais, mas eu vou tentar mesmo assim. Combinado? Qual é o meu intuito aqui? É saber a respeito de vocês no que se refere a se você é líder hoje, se você já está assumindo um cargo de liderança, ou se você é um liderado ou um funcionário, ou se você empreende na área da saúde, ou você quer empreender na área. Então, número 1 é quem é líder, quem hoje já ocupa um cargo de liderança. Número 2 é quem é funcionário ou ocupa, né, ainda não é um líder, é um liderado. Ou então, é o número 3, você empreende ou busca empreender. Coloca aí no chat para a gente saber como é que está o perfil dessa turma agora, tá bom? Quem é que está presente aqui agora? Então, eu queria muito saber a respeito de vocês, de como é que está essa distribuição. Eu entendo que existe, né, essa questão dessa diferenciação de horário, mas não tem problema. Vão colocando aí para poder a gente saber como é que vocês estão se enquadrando nessa turma de hoje, certo? De antemão, é indiferente para mim. É completamente indiferente para o método que a gente vai apresentar para vocês, ao cargo que vocês ocupam ou a formação que vocês têm. Basta que vocês realmente sejam da área da saúde, que vocês atuem na área da saúde, que vocês tenham alguma formação nessa área, certo? Então, o meu objetivo aqui é, de fato, com que vocês comecem a pensar de uma maneira diferente a carreira de vocês. Comecem a olhar a saúde, de repente, por uma perspectiva que vocês ainda não tiveram acesso. E, a partir daí, eu quero conversar com esses cérebrozinhos pensantes dos adultos, nós que trabalhamos com andragogia, que trabalhamos com adultos, com a educação voltadas para adulto, a gente sempre observa muito vocês relativizando. Será que isso é possível mesmo? Será que isso é para mim? Será que é possível na área da saúde ter essa questão dessa conquista, desse destaque, dessa valorização financeira? O mercado está tão competitivo, o mercado está tão difícil. Ou eu não tenho muita experiência, sou recém-formado. Ou não, eu já tenho muita experiência, sei como é que a banda toca, já estou frustrado, cansado, desgastado, entendo que é difícil chegar nesse local. Ou não, apesar de ter muito tempo de mercado, eu sou uma pessoa mais tímida, não mantenho um network positivo, não conheço muitas pessoas dentro da área da saúde, ou apesar de conhecer, não consigo me beneficiar com isso. Ou então eu penso, não, eu acho que destaque profissional e valorização financeira só é para quem é burocrata. Tem muita gente que fala isso. Ah, não, acho que é só para quem é burocrata e não para quem é assistencial. E, na verdade, todos esses pensamentos, eles são um grande equívoco. Eles reúnem um grande equívoco nesse processo. Porque para a gente chegar nesse local de destaque e de reconhecimento profissional na área da saúde, é necessário que a gente preencha apenas 2 critérios. E são esses 2 critérios que eu vou falar aqui para você agora. Só beber um pouquinho de água. Primeiro critério, para você estar aqui nesse momento e para você conseguir conquistar o seu destaque, a sua valorização financeira, é necessário que você tenha um incômodo. Nesse momento, você precisa, de alguma maneira, estar incomodado ou incomodada com a sua realidade de trabalho. Não adianta eu falar aqui para vocês, tá certo? Começar a explicar. Olha, gente, para a gente conseguir esse destaque, essa valorização, são necessárias tais etapas, tais passos, você precisa utilizar tais recursos, tais ferramentas. Se hoje você não está incomodado, tem que ter alguma coisa latente aí em você. Ou um problema de gestão, a equipe que não está legal, a sua rotina de vida, você começa a ponderar sobre sua qualidade de vida, tem alguma coisa que não está lhe satisfazendo. É a faixa salarial, é o salário que você está recebendo, ou o faturamento que você tem se você é um empresário. Tem alguma coisa dentro da tua jornada de trabalho na área da saúde que precisa incomodar. E aí, eu quero saber, nesse momento, se agora tem alguém incomodado com alguma situação de trabalho na área da saúde. Eu fico muito preocupada
em a gente saber nesse processo, porque para eu iniciar essa aula, eu preciso colocar todo mundo na mesma página. A gente precisa estar falando de uma mesma linguagem para vocês compreenderem o que eu vou desenvolver a partir de agora. Então, eu vou pedir aí para vocês um tempinho de paciência para vocês me responderem. Tem alguém aqui realmente incomodado com a sua situação na área da saúde? Pensando assim, será que eu posso mais? Será que eu tenho a possibilidade de conseguir alguma coisa além do que eu estou conseguindo? Meu Deus, será que eu me formei, eu estudei tanto, e é só isso mesmo? Você se questiona alguma situação da tua vida? Então, a primeira coisa que eu preciso é justamente isso aí que vocês estão fazendo. É pensar a respeito desse incômodo. Vocês estão incomodados? Ok, é o primeiro critério para a gente conseguir caminhar nesse percurso do reconhecimento, do destaque, da valorização financeira. Só que existem pessoas que não estão tão incomodadas assim. Tem pessoas que até conseguiram galgar, conquistar algumas etapas e tal, mas elas se mantêm ambiciosas. Veja, elas não estão gananciosas, elas estão buscando melhorias, elas querem mais. Elas já estão bem, elas consideram que conseguiram, né, traçar um bom caminho dentro da área da saúde, mas elas querem mais. Elas imaginam algo melhor, elas imaginam melhorias. E aí, nesse segundo momento, essas pessoas precisam ter esse segundo critério aqui. Comprometimento. Não tenho condição de levar ninguém, nenhum profissional da saúde, com toda a minha história, bagagem, recurso, ferramenta, quando essas pessoas não estão incomodadas e não têm comprometimento. A maioria delas que chegam nesse local estão incomodadas e estão comprometidas com essa mudança. Por quê? O que é que acontece? Não adianta eu colocar as minhas expectativas de melhoria na minha carreira, de ganhos financeiros, nos sistemas, nas políticas, na situação do meu chefe, no meu mercado, no meu cliente que não me compra. Então, eu preciso compreender que, nesse momento, eu sou o protagonista dessa minha vida. Não tenho condição de repassar essa responsabilidade para um terceiro. Eu preciso me comprometer com isso. Eu vou contar um negócio para vocês que, em uma determinada experiência, né, de gestão, eu tive uma funcionária que era muito belicosa. Sabe aquelas funcionárias mais opositoras, contraditórias, que ficam criando situações dentro da equipe? Pois muito bem. Essa pessoa, ela aprontava muito, mas ela tinha muito medo, ela tinha muito temor de ser demitida. E aí, em uma determinada situação, eu chamei ela para conversar e peguei um papel, desenhei um caminho com uma bifurcação e entreguei a caneta para ela. Falei, quem vai decidir o que vai acontecer com você é você. Eu tô dando a caneta para você. Assuma a responsabilidade, assuma esse protagonismo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu, Carolina, eu peguei a caneta e fui protagonizando a minha trajetória dentro da saúde. E é por isso que eu tô aqui hoje. É por isso que eu tô conversando com você hoje, porque eu conquistei e sigo conquistando destaque e valorização financeira. Todo esse meu processo começou lá em 2010. Quando eu descobri essa forma, essa metodologia, eu comecei a aplicar e a disseminar em 2011. E de lá para cá, eu vim aplicando em diversas formações diferentes, em diversos colegas diferentes, porque eu me tornei uma desenvolvedora e uma impulsionadora de carreiras e de negócios na área da saúde. Então, tudo isso, todo esse processo, né, que eu vou conversar com vocês hoje, começou há muito, mas muito tempo atrás. E começou eu, né, desenvolvendo negócios e carreiras para terceiros, para as empresas que me contratavam, e agora eu tenho a oportunidade de ter a minha empresa, porque eu quero mais. E eu estou nesse processo de ascensão, e esse processo de ascensão, ele não precisa ser meu, ele pode ser de meus colegas, ele pode ser de uma área da saúde. E é isso que me motiva, é isso que é a razão realmente da Humanas, quando a gente tem a possibilidade de pegar pessoas que estão frustradas, que estão decepcionadas, que estão sem saída, e oferecer uma oportunidade delas se realizarem na área que elas escolheram, ou que escolheram ela, dependendo da forma que a saúde surgiu aí na sua vida, na vida de cada um de vocês. No meu caso, começou muito pequenininha. Eu sou soteropolitana,
Nasci em Salvador, mas passei a minha primeira infância em Ilhéus. Não sei se vocês conhecem Ilhéus. Ilhéus é uma cidade do interior baiano, muito famosa. Não sei se vocês já ouviram falar de Gabriela, Jorge Amado, aquelas praias maravilhosas, é um ambiente paradisíaco. Mas eu passei a minha primeira infância lá. Minha família paterna é do interior, né? E a minha família materna era de Salvador. Pois muito bem. Meus pais se separaram. E aí eu fui morar em Salvador. Com quem? Com a minha avó, com a minha tia, com a minha mãe. Quer dizer, eu fui morar numa casa de mulheres muito aguerridas, muito fortalecidas. E aí, de alguma forma, né, o que eu escutava, tanto da minha família paterna e materna, tinha um apelo, quando eu falava sobre profissão, tinha um apelo na área da saúde, tinha um apelo pela saúde. E aí eu acho que eu comecei a imaginar, né, me imaginar nessa área, justamente a partir daí, acho que pela conjuntura familiar, né? E aí eu fui meio que tendenciada a esse processo. Mas eu não fazia ideia do que era a área da saúde. Eu não fazia ideia quais eram as profissões da área da saúde. Não fazia. Com 18, 17 anos, para a gente decidir para onde é que a gente vai. Então, eu não sabia. Eu sabia que eu queria saúde, mas não sabia bem o que para onde é que eu seguiria. E aí, minha mãe me inscreveu no meu vestibular para enfermagem. Eu sou enfermeira. Minha mãe me inscreveu nesse vestibular para enfermagem. E aí eu passei nesse vestibular, mas eu não fazia ideia do que era enfermagem. Não fazia ideia do que eu ia fazer, do que era mercado, nada, absolutamente nada. Na primeira aula, me encontrei com uma professora senhorzinha, coisa mais linda. E aí ela começou a falar sobre a arte do cuidado. Minha gente, eu me apaixonei. Tem como não se apaixonar pela arte do cuidado? Você cuidar do outro, você ser abnegado, você ser interessado no outro. Isso é lindo. Mas é o primeiro erro que a gente comete. E aí a gente começa o conteúdo, certo? É o primeiro erro que a gente comete. Carol, você está sendo... O que é que você está falando? Vejam bem, queridos. Quando a gente entra na área da saúde, realmente existe um apelo muito grande por essa questão do cuidado. Só que ser um exímio cuidador que eu estou dizendo não é apenas o profissional cuidador, estou dizendo o profissional nós, formados em saúde, que cuidamos de pessoas. Ser exímios cuidadores não necessariamente vai lhe dar destaque nem valorização financeira. Quantos cuidadores, quantos médicos excepcionais, quantos enfermeiros incríveis, fisioterapeutas espetaculares, técnicos de enfermagem super abnegados, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais incríveis não conseguem se destacar nem ser valorizados financeiramente na área? Quantos vocês não conhecem? Quantos? Porque o cuidado, ele é um dos vieses da sua carreira na área da saúde. Só que, o que acontece na nossa formação? As faculdades, as universidades, os cursos em saúde, eles ainda têm uma trajetória muito cartesiana. Eles ainda têm uma abordagem muito antiquada e rígida. Eles não conseguem acompanhar. Isso não é só na área da saúde. A gente está falando aqui realmente de um sistema educacional como um todo. Há muita dificuldade do sistema educacional brasileiro se aproximar da praxis, se aproximar de necessidade de mercado. E a partir daí, o que acontece? Nós aprendemos, né? Nós somos direcionados a aprender disciplinas, técnicas, destrezas, habilidades, mas é muito difícil dessa universidade apresentar para a gente um panorama geral da área da saúde. É muito complicado para eles fazerem isso. Às vezes, as universidades até tentam fazer um workshop, fazer um seminário, um evento científico, e aí apresenta para a gente o quê? Umas 10 entradas, 12 entradas. Só que a saúde é complexa e ela é ampla, ela é abundante e é uma área muito carente. Durante a nossa formação, nós somos meio que tendenciados a seguir determinados caminhos sem nem perceber. Nós não somos incentivados, por exemplo, a olhar esse conteúdo técnico, científico, e nos dá o protagonismo da gente observar o nosso perfil, os nossos objetivos, o nosso entendimento de vida e associar para criar a nossa impressão em saúde nesse mundo. Isso se chama empreendedorismo de carreira. E isso serve para você que é empresário, como para você que é funcionário, ou para você que é líder. Deixa eu beber uma aguinha. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui é o seguinte: seja você empresário, seja você líder ou liderado, observar apenas o cuidado, se especializar apenas no cuidado, é algo que vai lhe deixar com uma carreira capenga. Por que ela vai lhe deixar uma carreira capenga? Porque os negócios em saúde, porque o mercado em saúde, ele vive em uma tríade intercambiável.
Nós precisamos ser sensíveis e nós precisamos nos aprimorar tanto no cuidado ao paciente, que, óbvio, precisa ser seguro, qualificado, humanizado, sem dúvida, individualizado. O cuidado, ele é um dos vieses, mas existem outros dois, que é o próprio profissional da saúde e que é o negócio na área da saúde. Não adianta eu, enquanto profissional da saúde, me abster do que é negócio. Não adianta eu, enquanto profissional da saúde, renegar em minha equipe. Eu preciso ter esse olhar muito sensível a essa tríade, que funciona de uma maneira quase que osmótica. E a gente sente as defasagens do sistema de saúde justamente quando essa inter-relação ela não acontece adequadamente. Por quê? A gente inicia realmente observando cuidado, cuidado, cuidado. Só que a gente cansa, a gente se frustra, os nossos sonhos não são alcançados. E isso vai gerando na gente um processo de desgaste extremo. Quando você desgasta um profissional que cuida, quando você não cuida de quem cuida, é óbvio que a ponta vai sentir, é óbvio que a assistência vai ser penalizada. E é lógico que os sistemas financeiros, eles também serão impactados. Eles só não são tão impactados dessa maneira, por quê? Porque a demanda para a saúde é imensa, é absurda. Nós estamos trabalhando numa área que quase que não concorre com a obsolência quando a gente fala sobre as profissões que vão, né, desaparecer ao longo do tempo. Por quê? Porque é cuidado com o outro. Apesar de que a gente tem que, algumas entradas aí, a gente já tem que ficar de olho, né? Que a gente vai acabar sendo substituído aí pela inteligência emocional, por um robozinho que já consegue fazer aquele tipo de análise, aquele tipo de atividade. Mas mesmo assim, as atividades que se relacionam a esse cuidado humano tendem a fugir dessa questão da obsolência. Então, quando a gente começa a observar, né, essa tríade do cuidado, eu começo a me posicionar de uma maneira diferente. E aí, no meu caso específico, eu não sabia dessa informação naquela época. Eu não tinha essa noção. Eu queria o quê? Oferecer o melhor cuidado que eu pudesse. Então, eu fiz uma faculdade, segui um script incrível. A faculdade foi maravilhosa. Realmente me ofereceu muitas possibilidades de atuação. E naquela época, né, os estágios e tudo mais, aquelas experiências todas. Tanto que, ao me formar, de imediato eu entrei em uma grande rede hospitalar. E aí, nessa rede, eu fui assumindo cargos, né? Fui assumindo responsabilidades, fui assumindo a responsabilidade assistencial, seguindo o script. Fui assumindo a responsabilidade assistencial. Quando eu entrei naquilo ali, que eu olhei para aquela situação e vi, o que é isso? Profissionais desgastados, renegados, profissionais alocados de qualquer maneira, profissionais inseguros, profissionais desgastados com a questão salarial, profissionais sem condição de ascensão dentro da empresa. Quer dizer, tinha alguns cargos de liderança, mas que, assim, são muito poucos. Quer dizer, é você não entender realmente nada de gestão e de mentalidade humana. É você não compreender que as pessoas, elas são movidas por sonhos. É você não entender que as pessoas, elas precisam de um processo de ascensão. E quando a gente vê, dentro das instituições de saúde, que são também muito cartesianas, essa falta de mobilidade, de progressão, isso é péssimo para a saúde como um todo, na ponta, equipe e negócio. Então, é uma tríade que a gente precisa estar muito ligada. E aí, diante dessas dificuldades todas que eu me deparei, que muito provavelmente você também deva aí, né, encontrar, se deparar, eu estava noiva, né, meu marido, meu atual marido, passou num concurso aqui em Recife, eu falo agora de Recife, e aí vim embora para Recife. Só que no momento da despedida, no momento da minha saída, eu já estava tão interessada, óbvio, desde que eu me formei, eu falei, eu não vou aceitar isso. E aí eu já tinha chegado na gerência, que já estava perto da direção do hospital, já estava conversando com essas pessoas e tal. E ela falou, Carol, olha, isso não existe, essas melhorias que você está colocando aí, isso não existe. Isso realmente é utopia. Todo o sistema de saúde é dessa maneira, todo hospital vai ser assim. Você vai ver que na sua experiência lá em Recife também vai ser dessa mesma forma. E aí eu não aceitei aquilo. Eu falei, meu Deus, eu acabei de me formar. Será que eu vou ter que procurar outra área? Mas eu gosto tanto disso. O que não é possível que eu não me encaixe? E quando eu conversava com outros colegas também, eu era louca, né? Eu era completamente... Era um devaneio, né? Eu tinha que me sujeitar àquilo ali.
E aí, ao chegar em Recife, foi justamente em 2010. Foi quando eu consegui adotar estratégias e descobrir esse caminho. E de lá para cá vem nesse processo de ascensão. Então, uma das primeiras coisas, né, que a gente precisa compreender dessa linha lógica que eu trouxe você até aqui nesse momento, é o quê? Primeira coisa, para a gente conseguir destaque profissional e valorização financeira na área da saúde, agora eu preciso ter um incômodo latente. Você não vai conseguir chegar nesse local se você não estiver motivado, incomodado, querendo mais. E também se você não estiver comprometido. Então, essa é a primeira coisa que a gente está colocando aí de insight para vocês. Precisa ter incômodo e precisa ter comprometimento. Logo depois, a segunda coisa que eu trouxe para vocês é de que não adianta a gente tentar ser o melhor cuidador, o melhor profissional da saúde específico, especializado, se eu não abrir a minha mente para compreender sobre equipe e sobre negócio. Eu preciso entender sobre negócio e eu preciso saber sobre equipe. Não adianta eu querer ser um profissional da saúde que empreendo ou que quero vir a empreender sem observar o negócio, porque aí seu olhar já é mais para o negócio, mais para a sua equipe e para o cuidado. Então, a tríade, ela acontece e ela também precisa ser observada. As dificuldades na área da saúde e as objeções, elas serão latentes nesse processo. Pessoas e a sua cabeça vão a todo momento questionar: será que é isso mesmo? Será que não é? Eu não tenho que aceitar esse tipo de coisa? Será que eu não tenho que me submeter a esse tipo de realidade? Então, quando a gente está falando, né, com vocês sobre essa mudança de perspectiva, é justamente de oferecer um novo conteúdo, um novo conhecimento, um novo posicionamento que eu também já falei aqui, que é a respeito do empreendedorismo de carreira. É você olhar para a sua carreira, olhar para a sua vida de uma maneira planejada e estratégica. Então, esses foram as quatro primeiras coisas que eu coloquei aqui para vocês. Para poder a gente entrar, então, no ciclo da estagnação. Então, o ciclo da estagnação, ele vem muito associado a esses aspectos que eu acabei de trazer para você. E ele vai estar, é como se você estivesse, esse ciclo é o seguinte, eu vou apresentar para vocês cada etapa desse ciclo eu vou colocar para vocês, desculpa, eu vou colocar para vocês, e aí, eu não quero que vocês gravem as etapas, amanhã vocês vão receber todas elas descritas no grupo do WhatsApp, tá? Mas essas etapas eu queria que vocês observassem a descrição de cada uma delas para avaliar se vocês se encontram em alguma dessas etapas. Primeira coisa se vocês se encontram nessas etapas. E a segunda coisa se você não se encontrar nessas etapas, você observar para não entrar. Então é como se eu estivesse dizendo assim: se você está dentro de um buraco, para de cavar, porque não vai dar bom, não vai dar bom. Pelo contrário, você vai sucumbir nesse processo. E se você tá vendo esse buraco, não entra nele. Não entra no buraco, tá certo? Porque é muito difícil sair sem, principalmente, uma ajuda, sem um impulsionador, uma coisa do tipo. Você permanece nesse ciclo por mais tempo. Então, vamos lá. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu não tô vendo aqui. Mercinha, se você quiser me interromper, meu amor, porque eu não estou vendo, tá muito pequenininho aqui para mim. Eu não sei se tá tudo direitinho. Ótimo, vá dando seu show aí, que tá lindo de ver. Tchau, tchau. Ai, que bom. Tá certo. Ai, ótimo. Pronto, que bom que vocês estão tão direitinhas. Deixa eu só beber um golinho d'água. Porque até nisso a gente tem que pensar em vocês, né? Porque a gente sabe como é a questão do tempo de profissional da saúde para parar para assistir um evento. Eu entendo. Mas quando a gente começa a perceber da importância disso aqui, ó, porque só vai assistir isso aqui quem tá incomodado, quem tá comprometido. Ninguém vai entrar num evento desse para buscar valorização de destaque financeiro. Primeiro que vai duvidar. Isso é impossível, isso não é para mim. E aí começa a colocar um monte de devaneio. Ah, por conta disso, porque eu já sei como é, porque eu sou especialista, porque é isso, porque é isso. E aí você vai se afastando dessa possibilidade, né? De você alcançar esse objetivo. E aí, quando não é dessa maneira, você começa a se apegar, né, ao marasmo, à descrença,
a se boicotar a própria vida, né? A achar que não, eu vou ter que ficar dessa mesma maneira. E aí a gente entra no ciclo da estagnação, como eu estava falando para vocês. Que o ciclo da estagnação começa com o que é o ciclo da estagnação? Primeira coisa, é um ciclo que é impetrado, ou seja, que é iniciado por aquelas pessoas que buscam destaque e reconhecimento, certo? Que buscam a oportunidade de crescimento, que buscam algum tipo de melhoria. Então, esse ciclo da estagnação não é para qualquer um. Não é para qualquer um, né? Porque tem pessoas que, na verdade, já entram e ficam em uma etapa. Eles não ficam ciclando. E vocês vão reconhecer cada uma delas. Eu tô com a repercussão de Covid ainda. Que coisa. E aí, por isso que eu tô um pouquinho tossindo aqui com vocês. Peço desculpa pela tosse, viu? Mas vamos lá. Primeira etapa do ciclo da estagnação. A aceitação. O que acontece nessa etapa? Nessa etapa, você está buscando, né, uma oportunidade. Você está buscando ser notado ou notada pelo seu cliente, pelo mercado, pelo seu chefe, pela instituição que você representa. Então, você está querendo ser notado de alguma maneira. E aí, para isso, você faz o quê? Aceita. Você vai aceitar o quê? As demandas, você vai aceitar a solicitação, você vai aceitar jornadas, você vai aceitar serviços, você vai aceitar, você está ali topando tudo. Por quê? Porque você está utilizando desse caminho para você ter uma oportunidade, para um cliente lhe reconhecer, para o mercado lhe oferecer, para você conseguir a sua parcelinha de mercado, se você é empresário, ou para você, né, ser notado dentro da sua equipe, para sua chefia, olha só como essa pessoa ela está disponível. Então, nesse momento, você está numa situação quase de submissão. Você está subserviente. Você está à disposição. Você topa tudo. Você está ali para aquilo. Eu já estive nesse lugar. Eu também já estive nesse lugar. Eu me reconheço em todas as etapas. Assim como você, eu também sou profissional da saúde. E assim como você, de repente, eu não sei como é que está o seu incômodo e o seu comprometimento, eu queria, desde o início, destaque e valorização financeira. Eu via que, para mim, aquilo não estava funcionando. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua forma de conduzir as suas carreiras. No meu caso, foi dessa maneira. Então, eu estava incomodada e tinha muito compromisso. Falei, vou fazer acontecer. E comecei a assumir de tudo. Inclusive, me colocar em situação de risco e colocar risco para o paciente. Então, eu cheguei, sim, a ter situações em que não podia colocar a minha vulnerabilidade. Não sei fazer isso, não tenho experiência para isso ainda. Mas se eu disser que eu não sei, eu posso o quê? Incorrer de perder o meu destaque, de perder o meu brilho. Então, sim, passei por situações, sim, né? Passei por muitos desafios, por muitos sufocos, tentando por esse caminho aí da aceitação. Então, eu já vou lhe dizer que se você está nesse caminho da aceitação, não vai dar bom. Você pode até, em algum momento, conseguir algum ganho, mas ele é ínfimo. Ele é limitado. Ele não lhe gera ascensão. E aqui eu estou falando sobre destaque e valorização financeira. Eu não estou falando de mínimo. Eu não estou falando de ganhozinhos. Eu não estou falando de conseguir trocar o turno. Eu não estou falando aqui, sei lá, desculpa, conseguir umas férias. Eu não estou falando aqui em conseguir um benefíciozinho. Não é isso que eu estou falando. Trocar o setor, o departamento. Eu estou falando, o nosso objetivo aqui é lhe levar para mais. É ascensão. Eu não posso nem sequer falar em finança com você, porque você não está preparado para isso. Porque se eu começar a falar sobre financeiro, se eu começar a falar sobre faturamento para empresário, não tenho condição, vocês vão sair daqui. Porque vocês não vão acreditar, vocês não vão conceber. Porque está muito além da realidade majoritária, da grande massa. A grande massa, ela está permeada de questões práticas, de uma situação de saúde que realmente oprime, que realmente deixa a gente muito voltado para aquelas questões basais. A gente tem dificuldade de ascender. Então, eu entendo, porque eu já estive nesse lugar. Só que aí a gente passa para a segunda etapa. Então, a primeira etapa é a etapa da aceitação. A segunda etapa é uma etapa que tem um plus. É uma etapa que dá um salto, um up a mais, né? Que é a etapa da aceitação com a especialização. O que é isso, Carol? É aquele indivíduo que começa a aceitar tudo,
E aí ele percebe que, ao aceitar as coisas, ele entra num processo de insuficiência. Por quê? O mercado, o cliente, a chefia, a instituição começam a solicitar coisas ou começam a demonstrar tendências de algo que eles precisam que você não consegue responder, que você ainda não tem a suficiência, que você ainda não tem o conhecimento para aquilo. E aí o que é que você faz? Um MBA, uma especialização, você busca informações, você tenta se esmerar, buscar caminhos, conteúdos para responder aquela necessidade. Então, vai abrir uma aula em determinado setor e tal. Vou me especializar, tá aí. Agora eu vou conseguir o meu. Posso concorrer a uma vaga de supervisão, uma vaga de coordenação, sei lá. Eu acho que, de repente, nesse momento, vai me oferecer uma condição de progressão, né? Porque a gente busca, a gente quer um pouco a mais, quer um pouquinho mais. Mas aí, o que acontece? Esse ganho, às vezes, se você trabalha em uma instituição que tem até uma política de benefícios para quem tem, por exemplo, uma pós-graduação ou coisa do tipo, você vai ganhar um tiquinho no seu salário. E aí, para algumas pessoas, está ótimo. Ok, não tem problema nenhum. Não é o caso dessa pessoa aqui que quer ascender. Não é o caso. Cada um tem o seu perfil para chegar no reconhecimento, no destaque profissional e na valorização financeira, que é um processo muito íntimo e individualizado de cada um. Não tem certo, não tem errado. Mas, se você está incomodado e se você está comprometido com a sua causa, comprometido com o seu crescimento, você busca caminhar. Você não consegue estagnar, ficar parado em uma determinada situação. Você está em movimento. Você está você tem uma situação de posicionamento dinâmico, né? Então, ok. Então, a primeira etapa é a etapa da aceitação, a segunda etapa é a etapa da aceitação com plus da especialização. É quando você vai buscar angariar recursos para atender às demandas que surgirem. Você está ali, topa tudo. Está topando tudo para conseguir o seu destaque. Combinado? Sigamos. Deixa eu só beber mais um pouquinho de água, gente. E aí eu entro para a terceira etapa. Eu já consegui suficiência. Falei, realmente eu consegui crescer um pouquinho, mas não é ainda o suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E aí é quando eu começo a me vender. É quando eu entro num processo, para algumas pessoas essa etapa é muito difícil, porque a gente precisa se anunciar. Eu preciso dizer, por exemplo, poxa vida, eu me formei, eu me especializei, sei lá, vou colocar aqui na minha área de enfermagem, me especializei em estomaterapia. Eu sou estomaterapeuta. Eu vou começar a me anunciar para o mercado que eu sou estomaterapeuta. Ou eu sou auditora, né? Eu tô. Enfim, eu consegui esse ganho. E eu começo a me vender, eu começo a me anunciar para meu colega, para minha chefia. Ou eu sou empresário. E aí eu fiz um curso, né? Alguma especialização, eu trouxe alguma inovação para o meu serviço. E aí eu começo a me anunciar. Olha, gente, a partir de agora, o serviço ele vai contar com tal recurso, você vai poder. Então você começa a se vender, você começa a se anunciar. Essa é a terceira etapa. Nessa terceira etapa, você está ali, se colocando, se vendendo, se colocando. E aí você vai passar por oscilações comuns a qualquer vida, né? Tem momentos que alguém vai comprar a sua ideia ou o seu serviço, tem momentos que pessoas não vão comprar, e aí você vai ficar ali oscilando naquele processo, tentando, buscando alcançar alguma coisa. E aí você percebe que se anunciar somente não vai dar jogo. Você não vai conseguir crescer, não vai conseguir despontar. Essa valorização financeira não vem na celeridade que você esperava. E aí você entra, então, na próxima etapa. A próxima etapa, justamente, é a etapa da proposição. Aconteceu com. Vou recuperar aqui a internet. Vocês estão aí comigo? Tudo certinho? Deu uma oscilação? Tá no mute, Messinha. Pronto.
Lá vou eu. Então, e aí a gente vem para a etapa da proposição. A etapa da proposição é uma etapa que pouquíssimos conseguem chegar nela. Porque nós não somos incitados a fazer exatamente o que o mercado quer. Seja você empresário, seja você funcionário, seja você líder. O que o mercado precisa? O que o mercado não quer? O que o mundo precisa? O mundo precisa de resolvedores. O mundo precisa de solucionadores. O mundo precisa de desenvolvedores. Então não adianta eu apenas ficar ali no meu script diário de uma rotina, fazendo a mesma coisa, quando eu não resolvo, quando eu não proponho, quando eu não soluciono alguma coisa. Então, todas as vezes que eu estou, né, nessa posição de proposição, que é uma posição altamente estratégica, é quando eu olho para o meu serviço e começo a observar, poxa vida, eu acho que mudando esse processo, eu consigo melhorar isso. Eu olhar para a minha equipe e eu dizer, olha, gente, de repente a gente pode tentar essa coisa aqui diferente. Eu olhar para o mercado e dizer, gente, consegui agora estruturar um modelo de serviço que é, assim, sensacional e espetacular para vocês. Então, nesse formato aí da proposição, que é massa, que é incrível, que é diferenciado, pouquíssimas pessoas se colocam nessa etapa. Mas quando você chega lá, você sim consegue o desponte. Só que, quando você desponta, o que acontece com você? Você fica ali em visibilidade, você fica ali em notoriedade. E, infelizmente, nem todo mundo vai pensar como você. Nem todo mundo vai acreditar naquilo que você fala. Nem todo mundo vai gostar da sua abordagem, das suas propostas, das suas ideias. E aí você começa a ser julgado, criticado, você começa a ser questionado. E esse local, associado a essa questão do julgamento, da crítica e tudo mais, por estar em evidência, você também é sempre solicitado, seja pelo mercado, seja pela instituição, pelo seu chefe que você representa, a propor novas coisas. Só que nós somos pessoas criativas, somos pessoas que entregamos, sim, nós somos pessoas que estamos sempre entregando, só que nós temos nossos momentos, né? Nós não temos ideias, insights a todo momento. Não temos. A gente não está a todo momento bem, né? Todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas dificuldades. Tem momentos que eu tenho uma ideia espetacular, a gente pode fazer tal coisa, excepcional. Olha, consegui propor e tal. Só que o mercado, a instituição, a sua equipe vai lhe cobrar mais. Ok, você só teve essa ideia e acabou? Não. Para você se manter nesse local de proposição, você precisa suportar, estar ali, suportando críticas, julgamentos e se mantendo criativo, se mantendo investigativo, se mantendo resolvedor das situações. E isso é difícil pra caramba. E aí, o que acontece com esse profissional da saúde que conseguiu chegar nesse lugar? Ele entra na quinta etapa, que é justamente a etapa da neutralidade. O que é a etapa da neutralidade? Ele conseguiu chegar em algum lugar. Só que dali ele fala, cara, eu cheguei, eu acho que tá bom. E aí ele se mantém naquele lugar. Ele tá ali, ele conquistou alguma coisa. E ele se mantém ali. E ele vai começar a levar os dias dele com a barriga. Ele vai levar aquilo ali como uma rotina. Quando tiver troca de bala, ele se abaixa, ele se protege. Quando tiver uma possibilidade dele aparecer, ele respira com muito medo, com muita cautela. Porque ele tá sofrido. Porque ele tá ali sozinho, angustiado. Ele não sabe como ele vai, né, se colocar como... Será que eu me boto de novo em evidência? Será que é melhor eu me proteger? Será que eu... E você fica ali naquela lateral, sabe de uma, eu vou fazer o meu e deixo o resto. Isso é péssimo para o serviço de saúde. Isso é péssimo para a sua carreira. Isso é péssimo para o paciente que está ali na ponta precisando de um serviço qualificado, humanizado, seguro. Então, quando esse profissional ele entra nesse processo de neutralidade, ele volta para o ciclo da aceitação. Por quê? Ele vai ficar incomodado. Ele vai chegar um momento e falar, ai, gente, eu não tô aguentando mais. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Saí e voltei. Preciso me movimentar. E aí, ele volta para a etapa da aceitação. E aí o looping acontece. Por que ele volta à etapa da aceitação? Porque ele vai buscar e ele vai aceitar novamente.
E esse é um looping extremamente desgastante. Esse é um looping desumano. Esse é um looping... E quando a gente vê esse looping acontecendo com pessoas que cuidam de outras pessoas, com pessoas que fomentam o cuidado enquanto empresários, porque não venhamos aqui falar com essa dicotomia radicalizada que de um lado está empresário, de um lado está profissional. Aqui agora eu estou falando com pessoas estratégicas, tá certo? Eu estou falando com pessoas que já compreenderam que não dá para a gente ficar só vitimizando, na posição de vítima. Pegue esta caneta e assuma esse protagonismo. Porque a coisa para acontecer é necessário que você se movimente nesse sentido. E aí eu venho para vocês de como é que a gente sai desse ciclo da estagnação. Existe um caminho que é um caminho muito safo, estratégico, que vem correlacionando diversas ciências, que vem, desculpa, gente, que vem trazendo uma série de recursos diferenciados para nós que cuidamos de pessoas. Nós sabemos cuidar de pessoas organicamente, nós sabemos realizar acessos centrais, nós sabemos mobilizar pacientes, nós sabemos aspirar pacientes, nós sabemos fazer curativos, nós sabemos desenvolver um serviço desculpa, com segurança, qualificado, mas nós não estamos sabendo, profissionais da saúde, nós não estamos tomando as rédeas desse sistema. Como é que eu faço isso? Como é que eu saio desse looping? Influenciando. Você precisa aprender a influenciar pessoas. E influenciar pessoas, eu não estou querendo dizer aqui que você vai manipular pessoas. De forma alguma. A gente trabalha de uma maneira muito íntegra, muito respeitosa. Nós viemos de uma formação de saúde. A vida, respeito à vida, respeito ao cuidado. Então, quando eu entro nesse processo de influência, o que eu estou querendo dizer para você? Que você vai conseguir o seu destaque e a sua valorização financeira quando você conseguir inspirar pessoas, processos, mercados, clientes. A grande sacada. É essa a grande chave desse processo. E não tem nada de muito difícil. Existem passos a serem seguidos, sem sombra de dúvidas. Existem movimentos que precisam ser feitos, sim, sem sombra de dúvidas. Existem posicionamentos que a gente precisa adotar, é óbvio, mas é para qualquer um que queira. Porque a influência, ela parte de um ponto que é só seu. Muita gente fala para mim, Carol, você é louca. Você tá agora... Porque eu trabalho com isso, né, com empresas. Eu trabalho com isso, trabalhando com consultorias individuais para pessoas físicas e para empresas jurídicas. E as pessoas falam, você vai colocar isso, a gente vai abrir, você vai entregar. Minha gente, primeira coisa, certo? Que a gente acaba se confundindo muito na área da saúde, inclusive algumas formações têm mais do que outras. Umas são mais corporativas, outras não, mas enfim, estão mais juntas, né, mais próximas, mais do que outras. Mas nós crescemos junto. E quando eu falo sobre um processo de influência, por que você não tem que temer o outro? Por que não tem que ficar com esse negócio de concorrência? Porque você nunca será eu. Você tem a sua história, você tem a sua experiência, mesmo que você faça todas as formações, todos os cursos, que você tenha o arcabouço de conhecimento que eu possuo, você nunca vai ser Carol. Cada um aqui é de uma maneira, e nós temos a possibilidade. Isso não sou eu que estou falando, é PNL, é neuromarketing, é vendas, é administração, é design, é um bocado de coisa. São vários conhecimentos atrelados que comprovam, que corroboram esse tipo de coisa. Então, nós temos a condição de cada um aqui aprender a utilizar a nossa individualidade, a nossa identidade, a nossa visão de mundo para transcender e trazer influência. São alguns anos fazendo isso, com diferentes categorias. Então, nesse processo de influência, eu venho agora apresentar para você pedir muita licença, tá certo? Nesse momento da aula, para aquelas pessoas que, de fato, estão muito incomodadas e se sentem agora, né, estão comprometidas com essa possibilidade de alcançar
esse destaque, essa valorização financeira, de achar que deu, tá ok, eu já entendi que não é por esse caminho, eu não estou conseguindo esse destaque, essa valorização financeira, de apresentar para vocês uma formação inédita que a Humanas vai fazer nesse formato aqui. Todas as nossas atuações são muito presenciais, são consultorias individuais. Aos poucos, a Humanas está trazendo esse processo para aqui, para o digital. A gente está conseguindo fazer correlações, conexões com profissionais da saúde do mundo inteiro. Há pouco tempo, nós conversamos com uma querida, Raquel, do Canadá, eu não sei se ela está aí, uma querida que fez um curso de empreendedorismo de carreira, que a gente colocou e inseriu nessa formação, que nós vamos apresentar no Hospital Med agora, em outubro. Por que a gente vai apresentar? Para você que não é do Norte e Nordeste, a Hospital Med é uma grande feira hospitalar que acontece aqui na região, e nós vamos oferecer esse serviço para as instituições, para as empresas, com condições completamente diferentes do que vai ser feito agora. Então, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o desabrochar de uma formação que já é realizada há anos, numa condição muito diferenciada para profissionais da saúde. Então, para você que está incomodado, para você que sente que está no momento, que está no seu momento, que se pergunta, será que eu posso? Será que é para mim? Mas está comprometido com a sua causa, se permita escutar essa proposta. Se permita escutar essa formação que nós preparamos com todo carinho, com muita responsabilidade para você. Por favor, Mercinha, você consegue colocar a apresentação? Eu vou apresentar para vocês rapidamente. Não é nada absurdo. Eu vou aqui beber só um golinho de água. Porque eu falo pra caramba. Essa é a nossa formação de líderes na saúde. É o momento que a gente tem de apresentar para vocês o passo a passo de como é que você consegue desenvolver o seu processo de influência, o seu processo de inspiração de pessoas. Então, não tem como, num momento como esse, eu correlacionar todas as ferramentas que vocês terão acesso na formação. É impossível eu trazer para vocês, em um evento como um webinário ou coisa do tipo, toda a complexidade de conteúdos que nós teremos que apresentar para vocês. Então, nessa formação de líderes, nós reunimos, você pode passar, querida, em 4 módulos, toda a estrutura necessária que você precisa para compreender como você vai chegar lá. Então, nós vamos desenvolver essa formação em 4 módulos. Vocês terão acesso a mais de 40 aulas. Essas 40 aulas, elas serão algumas gravadas ao vivo e depois disponibilizadas na plataforma para quem não se puder fazer presente. E as outras já estão gravadas para assim que você entra, acessa o curso. Nós temos, uma série de cronogramas de abordagens com vocês, incluindo sessões de mentoria. Então, nós teremos 4 sessões de mentoria no curso, uma sessão de mentoria por módulo. Pode passar, meu bem. Nos módulos, a gente apresenta para vocês o quê? Como é que funciona essa dinâmica? Eu acho muito interessante que aquelas pessoas que amanhã vão receber o material do curso vão ter acesso aos livros, que a gente utiliza. E eu relacionei 5 livros que vão lhe dar a real noção da nossa abordagem. Se você já, por acaso, já teve contato com alguns deles, você vai entender bem esse processo integral, esse processo holístico de trabalho de formação de influenciadores na área da saúde. Então, a gente começa, óbvio, com a sessão de boas-vindas, apresentando vocês a plataforma, trazendo lá o cronograma de aulas para vocês. E aí a gente vem com o módulo de resgate. O módulo 1, o que acontece com o profissional da saúde? A gente está tão sofrido que, às vezes, quando a gente pergunta, real, qual é o seu objetivo? Real, quanto é que você realmente quer faturar? Como é que se deu, de fato, essa sua história, essa sua trajetória? Para poder a gente entender que ponto é que você está saindo, para onde é que eu vou te levar.
Então, o primeiro módulo é um módulo de resgate, é um módulo em que vocês terão acesso a conteúdos de empreendedorismo, que vai entrar como bônus para vocês, empreendedorismo de carreira, e mais os elementos fundamentais da sua jornada. É quando a gente vai desenvolver todos os elementos. Aí, voltei. A todos os conteúdos necessários para influenciar pessoas, para assumir cargos de liderança. Então, não tem mais como você querer influenciar ou você assumir um cargo de liderança sem entender qual é o seu papel. Não tem como a gente continuar permitindo que serviços de saúde acabam sucumbindo, ou profissionais da saúde acabam sucumbindo pela falta de gestão. Por uma gestão que compreenda o que é que precisa ser feito, que solucione seus problemas, que ofereça para a sua chefia ou para o mercado soluções efetivas de cuidado. Então, nesse momento, a gente vai ver todo o conteúdo de gestão, posicionamento estratégico, desenvolvimento de influência. No módulo 3, a gente vai falar sobre manutenção. Sabe aquela etapa que você está lá em destaque? A gente vai te levar até lá. Só que a gente vai lhe ensinar como você se manter nesse local. Porque não é fácil ficar em evidência. Não é fácil, gente. É muito penoso, é muito sofrido. Estou falando de um lugar de que eu conheço muito bem. Não é de agora. Então, a gente precisa colocar vocês, acender vocês, mostrar o caminho e dizer como é que você vai se permanecer aqui e seguir no seu caminho. Não adianta eu chegar e lhe dar todas as ferramentas e entregar para o mercado. Você não vai suportar, a pressão é grande. Meu Deus, profissionais da saúde que empreendem sabem muito bem como é difícil. É difícil você conseguir a sua parcelinha de mercado, você começar com seus clientes, começar a dizer e as pessoas confiarem em você. Não é fácil. E a gente vai lhe dar essa estrutura, esse arcabouço, tá bom? Para você conseguir permanecer. E o módulo 4 é um módulo de legado. Esse módulo de legado, ele vem muito associado. Veja o que acontece. Veja como a mescla, a mistura, ela é possível e não existe essa coisa, né, que alguns profissionais da saúde acabam tendo de uma bengala, é um peso de formação. Sabe aquelas pessoas que buscam, mas isso, quem foi que falou isso? Esse método é de quem? A gente tira esse peso de vocês para que vocês criem, construam. Então, no método de legado, a gente reúne PNL com parametrização de resultados. É quando você vai entender que o seu ambiente gerou seu comportamento, que gerou sua capacidade, que gerou seu sistema de crenças e valores, que gerou sua identidade, e a gente lhe prepara para que essa identidade transcenda para o mundo através do seu serviço, através da sua influência. Então, esse é o processo de legado. E aí é justamente quando a gente vai parametrizar. O que é isso? Nós vamos validar o objetivo que a gente vendeu. A gente vai observar o que é que você conquistou nesse trajeto, lhe oferecendo toda a nitidez para que você permaneça nesse processo de ascensão. Pode passar, querida. E aí, vocês vão ter acesso, né? Aquelas pessoas que entrarem vão compor uma comunidade de líderes na saúde. Eu não sei se vocês já têm noção de como é importante ter networking na área da saúde, eu não sei. Mas é muito importante quando a gente tem contatos. Ter contatos é algo quase como um oxigênio. É fundamental ter contatos, é fundamental a gente trocar informações. É fundamental a gente se fortalecer conhecendo um pouco da história do outro, até porque vocês sabem que essa contação de história é algo primordial, é algo dos nossos primórdios, é algo, né, dos nossos antepassados. Nossos antepassados, eles sobreviveram a partir das histórias. Aquelas pessoas que não tinham informação, elas acabavam indo por caminhos mais perigosos, né? Então, era um risco de vida. Então, nós estamos falando aqui sobre um sistema de defesa. Pertencer a uma comunidade é algo lógico, é algo que a gente precisa, mesmo se eu sou tímido, mesmo se eu sou tímida, mesmo se eu sou introspectiva, eu preciso estar aberta para escutar, para ouvir outras experiências, para me fortalecer a partir da jornada de outro, a partir da jornada de outra pessoa que me conta.
E, além disso, nós vamos manter um grupo de Telegram que vai estar sempre oferecendo áudios, materiais, conteúdos que estejam pertinentes para o seu crescimento e que estejam pertinentes para o crescimento do grupo, porque o grupo tem uma identidade. Porque as pessoas que entrarem nessa turma, as pessoas que formarem essa turma, elas não estarão ali à toa. Em algum momento, vocês se conectaram nesse processo, nesse campo mórfico sistêmico, nessa finalidade de conseguirem suplantar as suas dificuldades. Nós teremos apoio ao aluno, tanto na plataforma, quanto através dos canais de atendimento ao aluno. Temos SOS tutores, aconteceu um super problema no meu trabalho, na minha empresa, preciso resolver correndo isso. A gente tem um SOS pelo WhatsApp. O bônus do empreendedorismo de carreira, as aulas já estão disponíveis na plataforma para vocês. Por favor, querida, pode passar? O curso, eu vou até passar rápido nisso, porque o curso, ele custaria R$ 827, mas ele está saindo a R$ 527 porque você não me conhece. Você não me conhece, você está me conhecendo provavelmente agora, talvez você nunca ouviu falar da Humanas. A gente vai dividir esse valor em até 12 vezes de R$ 52,70. Minha gente, a gente está falando de uma saída no mês que você vai destinar para o seu crescimento profissional, para a sua valorização financeira. Esse valor, ele vai ser tão ínfimo diante da tua jornada que não tem nem tanto assim o que eu falar sobre esse valor. Ele é 527, ele é 12 vezes de 52,70. O que eu quero falar para você é que eu sei que as situações financeiras na saúde não são fáceis. E por isso nós da Humanas tiramos todo o risco que você possua em não nos conhecer a gente. Então, esse é o valor. Mas deixa eu falar do risco zero. Vamos lá, Messinha, por favor, para o próximo slide. Aquelas pessoas que se inscreverem nessa formação, elas serão fundadoras. Elas terão acesso a esse preço que não vai se repetir. Por quê? Porque eu preciso honrar essas pessoas que estão entrando agora. Vocês têm acesso a essa formação por um ano, apesar de que vocês concluem ela em 3 meses. Algumas pessoas mais rapidinhas, até menos. Mas vocês vão ter uma condição, uma garantia incondicional. O que é isso que eu estou querendo dizer para vocês? Se você pagar esses 12 meses de R$ 52,70 ou esses 527 da maneira que você escolher pagar, e em 30 dias você vai ter acesso a todos os conteúdos que já estão disponíveis na plataforma, mais a mentoria, mais o atendimento ao aluno, mais a comunidade e a tudo, e você não se identificar, basta você encaminhar um e-mail para a gente e vai dizer: não me identifiquei, muito obrigada, não deu para mim, não gostei das aulas, a dinâmica não foi legal, acho que não me acrescentou. Em um mês, você encaminha para a gente, em 30 dias, uma mensagem de e-mail e a gente vai lhe devolver o dinheiro sem burocracia nenhuma. Não tem pesquisa, não tem resposta, não tem nada. Tudo bem, nós agradecemos por você ter entrado. Agora, se mesmo assim, passados 30 dias, você quiser permanecer no curso e em 90 dias da sua conclusão, você não obtiver resultado, nós vamos ter uma consultoria de 1 hora com você para entender o que está acontecendo. O que foi que aconteceu no seu caso? E vamos desenvolver um plano de desenvolvimento individualizado para que você realize as atividades solicitadas e, ao comprovar essa realização após 90 dias da consultoria e nos disser: Carol, eu não consegui resultado. Eu não consegui resultado mesmo assim. Nós vamos dizer: muito obrigada. Muito obrigada. Você está apresentando para a gente uma lacuna que ainda não foi vista nesses anos todos. Nós vamos lhe devolver seus R$ 527 e mais os 300, que é o valor do curso integral agora nessa formação. Então, nós não vamos deixar você entrar com medo. Nós precisamos que você entre comprometido e incomodado. E isso eu preciso que você entre dessa maneira. Porque não vai adiantar eu chegar para você e disser: olha, gente, a gente está aqui oferecendo 1000 ferramentas. Se você não está incomodado, se você não está querendo mudar. Então, eu preciso que você queira realmente ter os seus ganhos. Chegar lá. Qual é o objetivo? Ter destaque, aprender a se destacar e ter a sua valorização financeira. Para o mercado, se você for empresário, como é que eu vou me posicionar no mercado para o cliente me achar interessante? Como é que eu me vendo?
Como é que eu vou me fazer ser notado ou notado? E para você que é líder ou liderado e quer buscar um cargo de liderança, saber como influenciar pessoas dentro da equipe e desenvolver um serviço que, de fato, lhe destaque e lhe gere valorização. Sempre, minha gente, pensando em saúde de qualidade. Sempre pensando na tríade. De quê? Cuidado ao paciente, cuidado à equipe e o olhar estratégico do negócio. Vamos aprender a olhar esses 3 vieses aqui. Esses 3, porque eu estou falando e a câmera não está apresentando os 3. Estamos combinados dessa maneira? Por favor, coloque o QR Code na tela. Aquelas pessoas que se identificaram, gente, chegou meu momento, tá na hora de eu mudar de vida, não aguento mais, é a minha oportunidade. Aponta a câmera do celular para o QR Code na tela. Vou pedir para a equipe também colocar o link de acesso, dar o checkout, tá bom? Da vida do curso. Façam da maneira que você conseguir. Entrem na turma, não percam a oportunidade. Essa oportunidade ela não vai se repetir. Eu estou sendo muito íntegra nesse ressalte. A gente não tem condição de manter esse mesmo valor, ok? Essa turma é para quem está iniciando com a gente neste momento. É uma oportunidade inédita, nós nunca fizemos isso, então por isso é um valor que é mais acessível, mas ele é um valor ínfimo, minha gente, diante aonde vocês vão chegar. Então, é uma repercussão, é uma transformação muito, muito incrível nesse processo. Eu espero que as meninas já tenham colocado aí, eu não consigo enxergar se vocês têm alguma dúvida, mas aquelas pessoas que tiverem dificuldade com alguma forma de pagamento e quiserem uma alternativa, busquem o administrador do grupo da Humanas. Então, no grupo do WhatsApp, busca lá quem é o administrador, e aí você vai conversar com ele sobre como é que você vai conseguir fazer o seu pagamento. Dentro do checkout da plataforma já existem algumas alternativas, mas observa, é uma saída, minha gente. É uma saída só. E aí, agora, eu peço para a Messinha tirar da tela a apresentação, porque eu quero conversar com você. Primeiro eu vou beber água, porque eu falei muito agora. Eu vou dizer para você o seguinte. A gente está chegando no final desse processo, né? E aí, a ideia era de justamente você conseguir, a partir de então, pensar na sua carreira de uma maneira diferente. Eu espero que chaves tenham mudado nesse processo de olhar a sua carreira, de olhar a saúde. Que você tenha tido insights, que você tenha encontrado outras oportunidades para você se colocar. Então, depois de tudo isso que eu falei, você tem 3 oportunidades aqui. A primeira delas, ignorar tudo que você ouviu. Ignora. Finge que não existe isso, segue no teu caminho, vamos fingir que nada disso aconteceu. Você não está sabendo de nada disso. Não existe determinismo de carreira, não existe ciclo da estagnação, não existe tríade do intercambiável do cuidado, não existe nada disso. Vamos fingir que nada disso existe. Segunda opção, você vai seguir sozinho nesse processo. Vou tentar sozinho. Eu vou conseguir o meu destaque, o meu reconhecimento financeiro sozinho. A minha valorização vai chegar no meu tempo. Tudo bem. É um caminho, é uma escolha. Só que é uma escolha que pode ser mais cara, mais demorada e vai ter mais gasto de energia. Agora, tem um terceiro caminho, que é você entrar nessa turma com risco zero. O risco é zero. Não gostou? Você vai ter o seu dinheiro de volta. Só que num caminho mais rápido, mais seguro, em que você vai estar sendo acompanhado. Então, você vai estar tendo todo um processo de funcionamento de carreira. E a gente vai ter ao maior prazer, o maior compromisso de te ver realizado, porque isso nos realiza também. Essa é a nossa finalidade. Eu comecei falando isso para vocês, explicando isso aqui para vocês. Então, eu espero que, independente, tá certo? Da tua escolha, independente desses 3 caminhos que você venha a escolher, de que você tenha sucesso, que você seja feliz, que você se encontre na sua jornada, porque nós estamos aqui torcendo e juntos, vibrando com a conquista de cada um. Se for com a gente, maravilha! A gente vai ficar ainda mais feliz de ter você, de conhecer a sua história, de te levar, te conduzir nesse processo, nesse caminho. Não tem nada que mais nos deixe feliz
de ver isso aí. A gente se realiza fazendo isso.